As mortes por Covid-19 caíram 24% nessa semana que passou, na comparação com o período anterior. E de acordo com um balanço do Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, divulgado ontem, também houve queda no número de casos, 25% nesse mesmo período. Mas mesmo com a desaceleração da doença, as pesquisas seguem avançando para descobrir meios cada vez mais eficazes de combater o vírus. Por exemplo, um estudo da Fiocruz Minas constatou que a vitamina B12 regula processos inflamatórios que podem levar ao agravamento da Covid. E para entender melhor o tema, a gente conversa agora ao vivo com um pesquisador da própria Fiocruz Minas, Ronei Coimbra, que é o coordenador desse estudo. Doutor, bem-vindo, boa tarde. Muito obrigado, Lívia, boa tarde. Doutor, explica para a gente como foi feito esse estudo e de que forma essa pesquisa e essa vitamina, principalmente a B12, pode ajudar a evitar o agravamento da doença? Certo. Bom, primeiramente é importante dizer que foi um estudo laboratorial. Então, nós não testamos a vitamina ainda nos pacientes, um ensaio clínico ainda é necessário para que a gente possa, eu espero, no futuro próximo, poder recomendar o uso da vitamina para tratamento de fato dos pacientes. O que nós fizemos foi, nós colhemos pequenas amostras de sangue de pacientes hospitalizados com Covid, com as formas moderada, internados em enfermaria, ou com a forma grave da Covid, internados em UTI, e essas amostras foram trazidas para o laboratório, onde foram mantidas vivas. E a essas amostras nós acrescentamos, então, uma pequena quantidade de vitamina B12, uma quantidade farmacologicamente muito baixa, mas impossível de ser conseguida pela alimentação, é bom deixar isso claro também. E após 24 horas, então, de manutenção dessas amostras, no laboratório, nós analisamos, então, a expressão de diversos genes, de um painel de genes que já se sabia faziam parte da tempestade inflamatória da Covid, ou tempestade de citocinas, é um termo que tem sido muito usado também. E esses genes estavam com seus padrões alterados nas amostras não tratadas com a vitamina B12, mas nas amostras tratadas dos mesmos indivíduos, esses padrões se pareciam muito com os padrões do grupo controle. Foram voluntários que também cederam pequenas amostras de sangue para o nosso estudo e que não tinham Covid. Isso nos animou, então, a fazer um estudo mais aprofundado sobre o mecanismo, ou seja, nós conseguimos constatar que, de fato, essa adição da vitamina B12 as culturas de sangue dos pacientes, regularizava os seus padrões de expressão gênica, mas achamos importante investigar como. E aí a gente descobriu que a vitamina B12, ela de fato tem um efeito anti-inflamatório muito poderoso por um mecanismo ainda inédito entre os possíveis tratamentos para a Covid, ou os tratamentos já disponíveis, ou aqueles que estão sendo investigados. Isso realmente é a grande novidade do trabalho. A vitamina B12, ela regula a expressão de genes inflamatórios favoravelmente ao paciente, através da adição de grupamentos químicos ao DNA. Veja bem, não são mutações, isso não altera o nosso código genético e essas modificações químicas na nossa molécula de DNA são revertidas, são desfeitas depois pela célula no processo natural. Esse é um processo que acontece no nosso organismo e a B12 só favorece, então, essa adição de grupos metil. Quanto mais metilado está um gene, menos expresso ele é. Eu gosto de usar a analogia com uma linha de trem. Imagine vocês que a linha de trem, a ferrovia, é o nosso genoma, uma parte dessa ferrovia seria o gene do nosso interesse. No caso aqui nós estamos tratando de genes da resposta inflamatória, no caso da Covid. Se o nosso gene está representado por esse trecho da linha férrea, a locomotiva que atravessa, que percorre essa linha férrea seria o equipamento molecular que nossas células têm para ler a informação que está naqueles trilhos, a informação codificada pelo gene. O que a B12 faz é promover a adição, a colocação de pedregulhos sobre essa linha férrea que impedem a passagem da locomotiva, impedindo a leitura do gene e atenuando a resposta inflamatória. Isso se dá a nível global, ou seja, nós analisamos todos os genes que os nossos leucócitos, os nossos glóbulos brancos conseguem expressar, conseguem ler, e a B12 teve um efeito global. É realmente impressionante esse efeito favorável. Mas sempre lembrando que é um estudo ainda laboratorial e ainda temos um caminho importante pela frente com o ensaio clínico. Eu espero que a gente consiga, com a divulgação desses resultados, sensibilizar não só
as agências de fomento, né, os parceiros da iniciativa privada, mas também outros grupos de pesquisa, não só no Brasil, mundo afora, que disponham de mais recursos que nós e que possam também realizar os ensaios clínicos necessários e também aprofundar mais o estudo desse mecanismo incrível, né, de regulação da expressão gênica da vitamina B12. Ciência se faz assim, né? Um tijolinho de cada vez e cada um contribui com um pouco e é um trabalho a múltiplas mãos. Aos poucos e com muito esforço e com muita pesquisa. Agora, pelo que eu entendi, doutor, é bom para o senhor esclarecer isso para a gente, essa pesquisa, esse estudo aponta o benefício dessa vitamina, dessa dosagem maior, né, que não é obtida pela alimentação, como o senhor explicou para a gente, mostra o benefício que essa dosagem da vitamina pode trazer para o combate à doença, não na prevenção à doença, é isso? Muito importante essa sua colocação, Lívia, muito obrigado por chamar a atenção para esse ponto. A gente não quer de forma alguma que a divulgação desses nossos resultados estimule as pessoas a saírem se automedicando, porque a B12, embora seja uma vitamina, a gente encontra a B12 na carne vermelha, nos ovos, em alguns alimentos, pela alimentação, a gente não vai conseguir atingir os níveis necessários, a concentração necessária para que a B12 tenha esse efeito que nós descrevemos nesse trabalho. Então, as pessoas teriam que recorrer à B12 medicamentosa, né? B12 que se compra na farmácia. E isso não vai adiantar. Primeiro, o nosso estudo não foi desenhado, ele não foi planejado para responder essa pergunta, se a B12 serviria para profilaxia, ou seja, para prevenção da Covid. Nós desenhamos o estudo para testar o efeito terapêutico, e nisso a gente está muito confiante. Esse resultado a gente tem muita confiança nele. Ele está submetido já a uma revista científica de grande importância, está passando pelo processo de revisão pelos pares, é como a gente chama esse processo, né? Fundamental para que um trabalho possa ser publicado numa revista científica. Ele é avaliado por diversos especialistas que a gente não sabe quem são, é feito às cegas para o pesquisador, o que é muito bom, evita qualquer tipo de viés, qualquer tipo de conflito de interesses, e a gente está aguardando esse processo, mas o trabalho já está disponível numa base de preprints. Preprints são esses trabalhos que já estão prontos, redigidos, maduros, mas que ainda estão em processo de revisão pelos pares. Então, quem tiver interesse pode consultar o trabalho na íntegra, todos os dados estão disponíveis para crítica e para avaliação pela comunidade científica e também para que a sociedade tenha ciência do que a gente está fazendo. É muito importante que nós que somos servidores públicos e trabalhamos em instituições públicas, prestemos contas do nosso trabalho para a sociedade. Com certeza. Doutor, eu vou convidar para essa conversa a nossa comentarista Fabi Barroso. Ela tem uma pergunta para o senhor também. Fabi. Doutor, o que eu gostaria de saber é o seguinte: no Brasil a gente sabe que existe subnutrição, aí a gente sabe também que a B12, ela principalmente vem da carne, então daria para num futuro, esse seu estudo começou a dizer os benefícios da B12 em larga escala, o senhor explicou muito bem, mas daria para fazer o inverso, que as pessoas que são bem nutridas com B12 através da alimentação teria menor propensão a ter essas inflamações causadas pelo Covid? É um tema a ser pesquisado, Fabi. Obrigado pela sua pergunta, boa tarde. É um tema a ser pesquisado. Como eu disse, a gente não desenhou o nosso estudo para investigar essa questão, que é de fato muito relevante. O que eu posso lhe dizer em relação a isso é que nós medimos os níveis de B12 nas amostras de sangue colhidas desses pacientes voluntários que participaram do estudo, e todos eles tinham concentrações normais de B12, ou seja, não há nenhuma evidência nos nossos dados, e os nossos dados são limitados, claro, por isso que eu acho importante que outros grupos se interessem, outros grupos de pesquisa se interessem pelo assunto e também contribuam com seus tijolinhos nessa construção de conhecimento que é coletiva. Mas nossos dados não sugerem que haja uma correlação entre a deficiência prévia de vitamina B12 e o agravamento da doença nesses pacientes. Agora, doutor, como eu disse desde o início, com mais de 2 anos desde que o primeiro caso de Covid foi diagnosticado oficialmente aqui no Brasil, muito se avançou a respeito de vacinas e medicamentos, de formas para se combater o vírus, para prevenção e combate ao vírus. A gente pode dizer nesse momento que a Covid deixou de ser uma grande preocupação no Brasil e no mundo ou ainda não? Olha, eu acredito que não. Eu norteio o meu trabalho, inclusive a minha conduta pessoal, partindo da premissa de que não. Eu não considero normal que nós tenhamos no país
como o Brasil, cerca de 200 casos, 200 mortes diárias, numa população que tem hoje pleno acesso à vacinação. Diferente de outras regiões do planeta, nossa população tem acesso agora à vacinação, não foi assim no início da pandemia, mas agora a vacina está disponível, inclusive para as doses de reforço, e é uma pena que as pessoas tenham se desinteressado por manter o seu esquema vacinal em dia, né? Eu mesmo tive Covid recentemente, depois de 2 anos e meio, me protegendo de todas as formas, uso máscara o tempo todo, em qualquer ambiente, desde que tenha pessoas à minha volta, eu uso máscara, e eu me contaminei num voo internacional, um voo de duração de 7 horas, em que eu estava o tempo todo de máscara, mas nesse voo, nesse país de origem, o uso da máscara já não era obrigatório, como deixou de ser agora no Brasil, né, desde a semana passada, e eu me infectei mesmo estando de máscara o tempo todo e mesmo tendo tomado as 4 doses. Felizmente, eu tive só uma dor de garganta e nada parecido com a preocupação que a gente tinha, né, antes da vacina, e, enfim, tudo se passou bem. Temos que ficar atentos também com a Covid longa. A Covid longa, ela também afeta quem tem a forma leve da infecção, e é importante ficar atento a isso. Nós temos outros trabalhos em desenvolvimento, um deles já publicado, em parceria com o Dr. Marco Aurélio Romano Silva, da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais, Departamento de Saúde Mental, em que nós relatamos a ocorrência de uma deficiência cognitiva associada a dano cerebral em 25% da nossa coorte de 200 pessoas que tiveram Covid leve sem hospitalização. É claro que a gente imagina, né, nós não temos ainda esses dados, mas é razoável supor que a população vacinada não tenha uma incidência tão alta dessa deficiência cognitiva. Mas ainda temos um grande desafio pela frente, que é a Covid longa. Quanto ao uso da vitamina B12, né, que no nosso caso, o nosso estudo, ele focou nos pacientes com as formas moderada e grave, eu acredito que ainda é de grande importância investir em tratamentos, porque nós temos uma parcela da população, primeiro, que é refratária, se recusa a vacinar, infelizmente, é a escolha, né, de cada um, e nós temos aqueles indivíduos que não respondem bem à vacina pela sua própria condição imunológica, pessoas idosas, pessoas que têm outras comorbidades, né, associadas à imunossupressão. Então é preciso que a gente continue investindo em tratamento, sim, para poder remediar se a gente não conseguir prevenir. Doutor, falando ainda da Covid longa, me chamou a atenção o dado que o senhor trouxe a respeito de pacientes que desenvolveram esse dano cerebral, né? Isso está relacionado a essa perda de memória que muita gente reclama que tem desenvolvido depois da doença, ou vai além disso? Vai além disso. Nesse caso especificamente, eu acho que seria, já deixo aqui a sugestão que vocês convidem o meu colega, que foi o coordenador desse estudo, no qual eu e a minha equipe, né, colaboramos, para que ele possa falar em mais detalhes, mas trata-se de uma deficiência específica que compromete a capacidade do indivíduo se localizar no espaço ao seu redor. Isso compromete funções executivas básicas, do tipo dirigir, se movimentar, enfim, o exercício de algumas tarefas, né, que para nós são cotidianas, e isso sim nós observamos também por neuroimagens, imagens de ressonância magnética e PET scan, que há um comprometimento físico do cérebro, de regiões do cérebro relacionadas a esse estudo, relacionadas a essa função. É assustador o que eu vou dizer, mas essa deficiência visoconstrutiva, ela é uma manifestação precoce da doença de Alzheimer. Acontece que a nossa coorte é uma coorte de adultos relativamente jovens. A média de idade do nosso grupo de estudo foi de 38 anos, então não se justifica a manifestação de um fenômeno, né, de um sintoma que é típico do início da doença de Alzheimer em uma população tão jovem. Então, eu lamento trazer uma notícia ruim como essa no domingo à noite para a sua audiência, mas é o que a gente tem de mais recente nos nossos estudos. É a realidade, né, doutor? E além dessa deficiência cerebral que foi detectada como um dos problemas dentro dessa chamada Covid longa, quais são os outros problemas mais comuns? Eu sei que muita gente reclama de queda de cabelo, muitas pessoas desenvolveram pneumonia, já ouvi dizer, não sei se isso tem relação com a Covid. Eu tive perda de voz, uma faringite, enfim, a gente não sabe até que ponto isso tem relação com a Covid, mas os relatos que a gente ouve são relatos muito parecidos. E
nos dá a impressão de que sim, que tem a ver com a doença. O que se sabe a respeito disso hoje e quais os problemas mais comuns no pós-Covid? Sim, esse é um tema efervescente na pesquisa médico-científica, né? Hoje já se sabe, já foram elencados quase 60 manifestações da Covid longa. As mais frequentes são comprometimento, diminuição da sua capacidade cardiorrespiratória, então você vai sentir um cansaço que você não sentia antes da Covid ao fazer tarefas comuns, como caminhar, subir uma escada. E isso pode ser um sinal, né, de que você está com um comprometimento ali que pode levar a algo mais grave, como o infarto. Acidente vascular cerebral tem sido muito frequente, relatado com uma frequência muito acima do esperado. Todos são relações de associação, a gente ainda não tem estudos aprofundados que definam a relação causal, ou seja, é diferente eu dizer que um fato se associa a outro e dizer que esse fato causa esse outro. Para isso é preciso investir mais em pesquisa, investir mais no acompanhamento desses pacientes. Eu diria que são problemas trombohemolíticos, são coágulos, são tromboses, acidentes vascular cerebral e também problemas cardiovasculares e respiratórios, que são as sequelas mais comuns, sobretudo em quem teve as formas que requereram hospitalização. Em quem teve a forma leve da Covid, que é essa forma que não requer hospitalização, e aí os sintomas são variados. Eu, por exemplo, tive só uma dor de garganta, não tive nem febre. Outras pessoas têm, né, como você relatou, faringite, que vem e perdura por um tempo depois. Nessas pessoas que têm, nessa população que teve Covid leve, as sequelas neuropsiquiátricas, neuropsicológicas são mais frequentes. Isso já está estabelecido também. Mas são todos problemas reversíveis que podem ser controlados, tratáveis, doutor? Ou alguns a gente pode levar para o resto da vida, quase isso? Infelizmente a gente observa, tem muitos relatos de cura espontânea. Para te dar uma ideia, hoje a definição de Covid longa é aquele conjunto desse acervo, desse arcabouço de 60 manifestações clínicas que são observados a partir de 3 meses após a infecção. Nós temos um estudo também feito na Fiocruz Minas, coordenado pela doutora Rafaela Fortini, que acompanhou por mais de 14 meses. Quando o trabalho foi publicado, há 2 meses atrás, ela tinha acompanhado esses pacientes por 14 meses após a cura. E vários deles ainda tinham essas manifestações, esses sintomas. Então, acho que a gente está lidando com algo que é inédito. Nós teremos, sim, uma população muito grande afetada pelas sequelas, e é algo que a gente precisa começar a dar a devida importância, até para preparar o sistema de saúde para lidar com isso. Não só no Brasil, no mundo inteiro. Tá certo. Doutor Ronei Coimbra, pesquisador da Fiocruz Minas, muito obrigada pela disponibilidade e pelas informações nesta tarde. Bom restinho de domingo e boa semana. Muito obrigado também, Fabi, e a toda a sua audiência pela oportunidade de conversar sobre o nosso trabalho. Um bom domingo para vocês. Até a próxima.